Galera, se eu falar pra vocês que era vela, vocês vão acreditar? Que o carro tá extremamente liso, tá com 66 graus. Ele não tem uma falha. Vou ligar um 3-step, ó. Perfeito, cara, perfeito. Olha esse somzinho, galera. Que época, hein? Ó, a sonda, a sondinha, a sondinha. Tá esquentando. Galera, o que eu falo, não existe carro ruim, existe carro mal preparado. Não existe injeção melhor, Futec, Ingepro, Pandu. Existe mecânico que não sabe mexer com determinadas injeções. Ó que marchinha lenta bonita, ó. Ó, ó, que fofinha, ó. Aí, ó. Show, né? Vamos brincar aqui no... Olha que legal, galera, ó. Show de bola, ó. Liso. Pão no cu, vamos que vamos, hein? Uhul! Ó, galera, essa função aqui da Futec, ó, né, de ajustes complementares da injeção rápida, é a mesma coisa de quando a gente tem um carro carburado, que a gente dá aquela acelerada forte de uma vez, repentina, que a gasolina, o álcool é injetado naquele chuveirinho do carburador, aquela varetinha, aquele canudinho, né? E tem que injetar mais para compensar aquela acelerada brusca repentina. Aqui na Futec ou qualquer outra injeção não é diferente, né? Então aqui o que eu estou dizendo? Se eu acelerar o meu acelerador, o curso dele, se eu acelerar em 20% de repente, em até 20% ele me joga um pulso a mais, um pulso de 2 milissegundos a mais de injeção de combustível, que é para compensar aquela acelerada repentina, né? Então assim, para entender a Futec, você também tem que entender um pouco de mecânica, né? Então no carburador seria aquela mijadinha extra de combustível pelo chuveirinho, né? E aqui eu posso programar, né? Eu não quero 20%, eu quero 10%, eu não quero 2 milissegundos, eu quero mais. Essa é a versatilidade de uma injeção eletrônica. No caso do carburador, se eu quisesse a mais ou a menos, eu teria que ir brincando com os giclês, né? Então aqui não, aqui o hardware é fixo e a gente mexe no software. Basicamente é isso. Ó, galera, aqui está o meu mapa de ignição da goleta, né? Então em 1000 RPM, né, eu costumo deixar 12 graus aqui na marcha lenta, tá? Então ele tem algumas variações aqui conforme vai entrando o RPM, mas eu posso também configurar esse mapa de ignição por TPS, por pressão de turbina, né? Por temperatura do motor ou até mesmo por temperatura do ar, tá? Então aqui, ó, por temperatura eu também tenho uma correção, né? Então quando ele tá frio até 70 graus, eu tenho um avancinho a mais aí. E depois ele volta pro zero aqui no mapa de temperatura. Porém, não é zero, né? Ele vai ser a primeira linha do meu mapa de ignição comum aqui, tá? Olha lá, em 3D. Aqui, ó, é o two-step, né? Então o que acontece? Quando apertar o botão, ele vai travar a aceleração em 3,5, vai atrasar o ponto em 5 graus e vai enriquecer a mistura em 20%, que é onde a gente ouve aqueles pipoco top, né? E aqui é o início da correção, quando aqui você quer. 100 RPM antes, ele já começa a trabalhar em cima dessa rotina. Eu também tenho função de burnout e função de controle de rotação, para quando você está perdendo a aderência no solo, então ele dá um atraso aqui, ele vai distribuindo um pouco dessa energia em milissegundos, né? E pau no gato, né? Então aqui tá a configuração. Tá vendo? Eu tô limitando o motor em 6,5. Ó, galera, o que eu fiz para dar partida sem precisar injetar gasolina, pelo menos na temperatura que a gente tá agora, né? Injeção de partida frio, ele injeta um pulso bem largo, ele dá uma saturada no álcool e pum, e pega. Depois a partida quente passa a ser apenas 1,20 acima do mapa, né? Aí depois você coloca, mas qual temperatura você vai considerar para ser essa partida quente? A partir de 50 graus.
No caso aqui eu só tô com uma bancada, a bancada B eu desabilitei, que é o bico extra que tá lá na TBI. Tá, mas eu posso ligar o bico extra, aí eu habilitaria a bancada B, ou ligar uma bancada de 4 bicos, que seria o canal, né? A dica para economizar um pouco combustível, que é o que acontece na injeção dos carros originais, né? Você tira o pé do acelerador, quando você tira o pé do acelerador, o TPS vai para zero, tá? Pensa nisso como se fosse um potenciômetro, né? Então o TPS indo para zero significa que você tirou o pé do acelerador. Então a partir de quantos RPM para baixo que você quer que ocorra esse corte, né, na injeção? Posso colocar mais ou menos, a partir de... Posso colocar até o limite do teto que eu pus da injeção, que foi 6,5, né? Então assim, mesmo no talo eu posso soltar o acelerador, ele vai cortar a injeção. O Hall meter, ou essa sonda lambda de banda larga, né, que é o AM, ele vai para totalmente pobre, ele até zera. Por quê? Porque ele para de injetar combustível totalmente. Então essa função aqui ajuda a economizar bastante combustível, que é a mesma configuração de qualquer injeção de fábrica, né? Tem gente que não gosta muito disso, mas eu acho legal, tá? Porque uma vez que você tirou o pé do acelerador, você também não vai ter mais pressão lá no sistema, né? Então dificilmente vai ter um problema aí de falta, digamos assim, nesses milissegundos, no momento que você tira o pé e ainda tem pressão no sistema, que vai, sei lá, abrir um furo no pistão, como eu tenho um aqui pendurado na minha garagem. Na minha goleta, tá, deixei mais ou menos assim, ó. Aqui é o mapa de ignição, tá, do avanço. Então, marcha lenta, tá com 12 graus, né? E aí, à medida que vai subindo RPM, eu vou dando ponto no carro, dando avanço. Mais ou menos nessa faixa aqui, ó, nesse bloco, é onde eu tenho o maior torque do motor do ciclo Otto, né? Então, como eu tenho maior torque, normalmente para proteção a gente baixa um pouco o ponto de avanço, ponto de ignição. E depois que o negócio vai atenuar, né? Depois dos, aqui no caso, 5.000 RPM, ó, eu começo a dar ponto de novo. Mas bem suave. Então, só que o meu... Tá, é isso aí, ó, até 6,5 aqui, ó. E esse ponto tá até um pouco elevado, tá um pouquinho mais de 30 graus, é um pouco arriscado, é bom baixar, né? Então eu tô trabalhando agora em cima disso daqui. O legal do gráfico é que você visualiza, em vez de você ficar olhando um display de 2 linhas, né? Aqui você tem uma visualização, inclusive em 3D. Então aqui a gente consegue ver, ó, desde o meu RPM, né? Aí as oscilações, né? Depois ele dá um vale aqui, né? Depois ele sobe um pouquinho. É assim que tô mexendo na ignição do bichinho. Mas o ideal para fazer isso aqui seria num dinamômetro, né? O que eu faria? Ponho o motor para trabalhar a 2.600 RPM, constante, e deixo ele girando 2.600 RPM. E eu vou dando ponto no mapa de ignição, no mapa principal de ignição, eu vou dando o ponto aqui, ó. Então eu pego lá 2,5 RPM ou 2.600 RPM, eu vou colocando 20 graus, 21, 22, 23, 24 e eu vou olhando o torque que o dinamômetro está me passando. Então vai chegar um momento que não adianta eu dar muito grau de avanço no motor, porque o torque começa a cair. Então o torque ele vai subindo à medida que eu vou dando ponto. Só que chega uma hora que um excesso de ponto, um excesso de avanço faz o pistão trabalhar contra, né? Na verdade a explosão acontece tão antes que força o pistão para baixo no momento que ele está subindo. Basicamente é isso. Então com isso a queima do combustível trabalha contra a inércia do pistão e você perde torque. Então aí você volta um pouco o ponto e aí você acertou o ponto para aquele determinado RPM. Depois você vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então aí com isso você consegue construir um mapa de ignição usando a maior performance em termos de avanço, né, que aquele motor pode dar. Aqui é difícil de eu saber por quê, porque eu estou com o cabeçote 2.0, um bloco do 1.8 do Golzinho GT, aí tem um comandinho 49 do GTS, né, e assim por diante. Então, nada melhor do que pegar todo esse conjunto e botar no rolo, né, e aí sim eu consigo
aperfeiçoar esse avanço aqui que eu criei aqui, teórico, né? Galera, aí a gente chega no mapa de injeção por temperatura, né? O que eu tenho aqui? Se o motor tiver menos 20 graus, ele vai acrescentar um percentual aqui de 12% em cima do mapa da injeção original com motor a quente, né? Se tiver, por exemplo, a menos 10 graus, né, ele vai manter aqui uns 10% mais ou menos. 40 ele vai ficar mais ou menos aqui nos 5%. 60 graus eu já considero praticamente quente, eu não acrescento nada de injeção por temperatura. Galera, depois a gente chega no mapa de injeção por tensão de bateria. Por que isso é importante? Porque às vezes você está num momento que o alternador talvez não tenha entrado, tem muito carro que você dá a partida e a luz do alternador continua vermelha, depois você dá um totozinho assim, buf, ou passa um pouquinho de 1000 RPM, ele ativa lá o circuitinho de o controlador de tensão que tem nele, né, o regulador de tensão, regulador de voltagem, como alguns falam, né, e aí ele mantém a tensão. Então assim, muitas vezes pode ser que você ligou um farol alto naquele momento, ou entrou, sei lá, caiu um pouco a rotação, entrou o ar-condicionado, qualquer coisa que faça cair a tensão, por algum motivo, né? Você caindo a tensão, os bicos vão pulsar de uma maneira ligeiramente diferente. Então o bico, ele está montado aqui, o mapa do bico está montado tomando como referência que você está botando lá nos bicos no mínimo 12 volts nominais, né? Mas vamos supor que com essa queda de tensão chegue no bico 11 volts ou 11,5, ele vai pulsar da mesma maneira? Não vai pulsar da mesma maneira. Então com isso você vai ter o mapa prejudicado. E aí o que você faz? Você compensa na Futec através de tensão. A Futec lê a tensão da bateria, né? Então no meu caso aqui, ó, se tiver 8 volts, ele vai jogar mais meios milissegundos. 9 também, tá? 10 também, mas joga mais meio milissegundo. 11 volts ele vai jogar 0,26. 12, 0,18. 13 volts, 0,04. Passou de 13 volts, não acrescenta mais nada, porque eu sei que 12 volts vai estar chegando no bico redondo. Isso daqui eu fiz mais ou menos andando com o carro, sentindo o carro, que ele fica muito parado na garagem, lendo com o multímetro quanto é que estava de tensão na bateria, para ver o comportamento do carro e tal. Então eu montei o meu mapa baseado no comportamento do meu carro. Tem carro que isso aqui é praticamente indiferente, né? Mas depende de tudo que você tem pendurado de tralha, farol de milha, que você tem consumindo, quantas ramificações você tem no chicote, né? Porque o bico, ele tem que trabalhar com os 12 volts redondinho nele lá, né? Tem uma tolerância. Se você não alimentar com 12, automaticamente ele não... Como qualquer componente eletrônico, né? Na engenharia é assim, né? Não deu a alimentação nominal dele, não espere que ele trabalhe com aquela mesma performance. Então, quando você baixa um datasheet de um bico e tal, você vai ver, ó, se você tiver 3 bar na linha, se você tiver 12 volts alimentando o bico, sim, ele vai gerar uma vazão de tantos mililitros, por exemplo. Agora, não tendo essa pressão na linha ou não tendo essa tensão, já não vai comportar conforme manda o datasheet, beleza? E galera, mapa de injeção por temperatura do ar. Eu não tenho esse sensor, mas pode ser que alguém coloque e queira também fazer uma correção por temperatura do ar. Isso é bastante interessante, porque a performance do carro varia muito dependendo da temperatura do ar que está sendo admitida, né? Então você também pode corrigir isso daí, né? Isso é muito legal, cara. Então assim, cara, a flexibilidade que a gente tem com uma injeção programável, cara, não tem pra ninguém, né? Isso aqui é legal. E aqui a gente pode viajar, né? Viajar nas ideias. Então aqui eu tenho, por exemplo, o meu mapa de injeção da bancada A, né? E aqui os percentuais, né? Então conforme vai entrando aqui a pressão, aqui a parte aspirada toda negativa, né? Depois vem a fase turbina, de 0 até 1.8 ou 2 bar aqui, né? O mapa vem sempre um pouco além, mas eu tô trabalhando com 8 ou 1.6, alguma coisa assim, né? Então é isso. E aqui ele me dá o percentual de abertura dos bicos, né? Os datasheets sempre pedem que você trabalhe em até 80% abertura dos bicos, mas a gente vê a galera na rua aí que bota 100 e pouco aí, força o bico até onde dá, né? Então é isso, galera. Isso aqui basicamente é uma primeira brincadeirinha, né? Entendimento básico aí, né, do Futec. Valeu? Então você curtiu o vídeo aí, aquele likezinho, escreve aí e
Fui!